Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do segundo ano do ensino fundamental. Bom, vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o conteúdo que está no seu cadernetão, na página 113 e na página 114, ok? E ali está a hora de investigar. O que nós iremos investigar hoje? Hoje nós iremos investigar se o Sol, a energia do Sol, aquece por igual todos os tipos de materiais. Será que a energia do Sol aquece por igual todo tipo de material? Como por exemplo, será que se eu deixar no Sol papel alumínio, ele vai aquecer rápido? Já percebeu que quando a gente quer manter uma marmita ou um potinho que está com comida mais quentinha e a gente quer deixar mais quentinho, embala com papel alumínio? Talvez seja um material que aqueça muito rápido, né? E mantenha o calor, seja um bom material para reter o calor, para conservar quente. Será que o vidro e o plástico são materiais que também ajudam a reter calor? Vamos descobrir, não é mesmo? Na página 113, aqui está o objetivo da nossa experiência, a proposta, o material e o objetivo qual é? Compreender que a temperatura de diferentes materiais altera-se conforme a incidência do Sol sobre eles. E aqui está pedindo um material, a areia, terra, objetos que você tiver, né? Pode ser de madeira e outros de metal. A tia não conseguiu areia. Então, os materiais que eu utilizei para verificar a temperatura foi uma colher de pau de madeira, um pote de alumínio, um vaso onde tem a terra, que eu vou poder verificar a temperatura da terra, e outro material que tem nesse vaso, o plástico em volta da terra. Então, eu deixei algumas horas no sol. Primeiro verifiquei a temperatura deles antes de expor no sol. Depois deixei no sol por algumas horas e verifiquei a temperatura deles após essas horas expostos à luz solar, aquecendo ali na luz solar. E como que eu verifiquei essa temperatura? Fácil, com a mão. Então, eu toquei neles antes de colocar no sol, depois toquei nesse material depois de estar no sol. Eu vou colocar a imagem desse material que eu utilizei ali no sol agora. Só na sua casa também pode ser feita essa experiência com os materiais que você tiver. E aí, na página 114 vai ser o registro. Quem fez a experiência em casa e quiser fazer o registro da sua experiência também pode. Quem não fez, não tem problema. A tia fez e a gente vai fazer o registro juntos, ok? Na página 114, os registros que está pedindo tem ali a primeira etapa, que é o registro da temperatura dos materiais antes da exposição ao sol. Então, tem mais frio com a setinha para o mais quente. E 4 quadradinhos ali que você vai escrever o nome de cada material utilizado. Então, no caso, a tia utilizou terra, alumínio, madeira, plástico. E aí, logo abaixo tem a segunda etapa, que é o registro da temperatura dos materiais após a exposição ao sol. E ali do mais quente, do mais frio ao mais quente. Então, antes de ser exposto ao sol, eles não estavam quentes. Então, o registro após serem expostos ao sol vai do mais frio ao mais quente e você vai registrar ali. No meu caso, o que estava do mais frio para o mais quente antes da exposição ao sol era
Vou falar aqui. Primeiro, o mais frio de todos, quando eu toquei, era o alumínio. Ele estava até geladinho. Depois, a terra, porque ela fica um pouquinho úmida por causa da água, né? Logo após, a madeira e o plástico. E depois que eu expus ao sol, o mais quente de todos era o alumínio, porque ele retém muito calor. Logo após o alumínio, o que estava mais quente era o plástico. Logo após o plástico, a madeira e logo após a madeira, a terra. Bom, aí você vai colocar esse registro ali nesses quadradinhos e tem 2 quadros, um cheio de linhas e um em branco. Nesses quadros, você vai colocar o registro por meio de desenho e escrita das suas conclusões. Então, vai escrever ali com as suas palavrinhas o que você observou dessa experiência, qual foi a conclusão da sua investigação. E ao lado, vai fazer um desenho, registrando com detalhes e muito capricho. Combinado? Bom, essa foi a nossa experiência de hoje, a nossa aula e a nossa investigação. Nos vemos na próxima. Um beijo!